Oi, queridos e queridas. Vou colocar o tema de hoje para vocês. Deixa eu fechar isso aqui. Tanto tempo que eu não mexo nisso aqui, gente, que eu não estou sabendo nem mexer mais. Hoje é o nosso primeiro Eu Hoje Resolvi Mudar. Tô entrando 1 minuto antes, né? Que tá marcado para as 20 horas. Tô entrando agora às 7h59. E nós iremos falar sobre ansiedade. Um tema muito discutido, um tema muito importante. Um tema que está sendo considerado um dos mais comentados, né? Por nossa sociedade, por várias pessoas que estão passando por isso ou que podem vir passar, né? Porque ninguém está livre de passar por isso. Eu vou convidar as pessoas aqui agora, informando que a gente já está ao vivo. Só um minutinho. Tô mandando aqui para algumas pessoas. Carol acabou de entrar. Franci, seja bem-vinda, Franci. Eu quero a participação de vocês hoje. A participação de vocês é muito importante sobre esse tema. Então, só vou dar um tempinho para as pessoas irem entrando. Oi, Franci. Michele, seja bem-vinda. Eu hoje resolvi mudar. O dia é hoje, gente. Me falem se o áudio tá bom. Eu aumentei ele assim ao máximo. Dá um ok aí se tá bom ou não. Merinha, como tá, Meri? Com o tema ansiedade. Eita, tema bomba, né? Esse tema é um tema bomba. Um tema que está sendo muito discutido. As pessoas estão com as emoções à flor da pele, né? Podemos dizer assim, que todo mundo está com as emoções assim à flor da pele. Não estão sabendo nem se controlar diante de tanta ansiedade, diante de um mundo que nos cobra tanto e que o que a gente consegue refletir sobre isso tudo é somente ansiedade. Que bom que o som tá bom. Então nós vamos começar. Eu sei que hoje a gente vai ter um público assim um pouco menor, porque foi de repente. As coisas de Deus assim na minha vida são muito de repente. Então Deus me inquietou ontem sobre isso. Thay, um beijo, Thay. Saudade demais de você. Saudade muita, 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 muita. Inquietou demais para falar sobre isso, porque a gente tem visto isso. Minha mãe, um beijão. Então a gente vai falar sobre esse tema hoje. É um tema assim, que a gente precisa entender o conceito dessa palavra ansiedade em primeiro lugar. A gente precisa compreender o que é ansiedade. Então eu fiz umas anotações para a gente poder seguir e a gente ter um roteiro, né, sobre o assunto, porque eu também quero a participação de vocês mais tarde. Então, o conceito de ansiedade é uma preocupação intensa, excessiva, uma preocupação assim sem controle, persistente, que tem medo juntamente com ela, né? O medo vem juntamente de situações cotidianas. Então, o que acontece? É você ficar pensando numa coisa, você ficar sentindo aquela coisa, esperando por algo que vai acontecer, de uma forma que você perde o controle. Então, a gente tem visto hoje as pessoas perdendo o controle das emoções. Então, assim, você pode ter ansiedade, você até pode ter, mas algo que você controle. E quem é que avalia, quem é a melhor pessoa que pode avaliar
Se você tá ansioso demais, ou menos, moderado, ou tá de uma forma muito descontrolada, você, mais ninguém. Então é algo muito importante isso, porque a gente conhece o nosso corpo, a gente conhece a nossa mente, a gente conhece nossas emoções. E a gente tem como dar um basta. A gente tem como frear isso tudo. Mas a gente precisa tomar coragem, porque quando esses sentimentos vêm sobre a gente, esses sentimentos vão vindo e eles vão tomando conta da gente, que a gente perde o controle. E ansiedade é uma coisa assim. Leile, você já foi ansiosa na sua vida? Já. A ansiedade bate na sua porta, Leile, algumas vezes? Bate, todo dia. Então eu tenho que falar muito, eu falo muito de mim para vocês. Eu tenho que ser aquela pessoa que eu tenho que dar exemplo do que eu tô falando, se eu sinto, se eu não sinto, se eu já passei por isso, já passou? Já. Resolveu o problema eu ser ansiosa? Não. Não resolveu o problema. A solução veio, a solução chegou mais rápido porque você, Leile, foi ansiosa demais por aquilo? Não. E eu só digo uma coisa, quando a gente está ansioso demais, Deus pisa o pé no freio. Então, ao invés das coisas acontecerem de uma forma rápida na vida da gente, as coisas acontecem de uma forma mais lenta. Porque Deus precisa trabalhar isso na gente. E Ele trabalha para poder fazer o quê? Para fazer você melhor. Para fazer você uma pessoa que você saiba administrar as suas emoções, os seus sentimentos. Então isso é muito importante. A gente bate todo dia? Bate. Quando foi, Leile, que você lembra que bateu mais forte na sua vida? Tiveram alguns momentos. Um dos momentos assim que bateu bem forte na minha vida foi quando eu terminei a faculdade de Direito e eu tinha que fazer a OAB. E foi ansiedade em modo total, descontroladamente. Então foi algo assim, foi algo que me dominava. Foi aquela preocupação intensa, como o conceito diz. Foi aquela preocupação intensiva e foi persistente. E resolveu, Leile. O resultado saiu mais rápido, a aprovação chegou de uma forma assim mais rápida. Sabe o que foi que aconteceu comigo? Na época que eu fiz a prova da OAB, de uma prova da primeira fase para a segunda fase, passavam só 15 dias. E aí o resultado saía um mês depois. O resultado passou para 2 meses depois. Então, se eu ficasse ansiosa, se eu abraçasse aquela ansiedade, se eu pegasse aquela ansiedade para mim, porque ela tá ali. Ela tá ali. Mas se eu pego para mim, começo a carregar a ansiedade pela OAB, ela se torna um fardo, ela se torna muito pesada em nossas vidas. Então a gente tem que escolher o que a gente quer carregar. E se a gente aguenta carregar aquilo. Porque, falem aí pra mim, quando a gente está carregando essa ansiedade de uma forma assim excessiva, você consegue ser feliz? Não. Você consegue pensar em outros sonhos, na realização de outros sonhos? Não. Você consegue relaxar e viver a vida que tem que viver hoje, tem que viver o hoje, tem que viver o agora? Não. Porque você fica com a preocupação persistente, exageradamente em um tema, em um assunto, em um motivo, em uma coisa e acabou. A vida se resume àquilo ali. E a vida não se resume apenas a uma coisa. A gente tem que aprender a viver todas as coisas. Então, a gente tem que escolher ser feliz hoje. A gente tem que escolher ter alegria, viver o hoje. Eu tenho aprendido isso a cada dia. A gente aprende isso a cada dia, gente. Isso não é um segredo guardado a 7 chaves, é a vida mesmo. A gente tem que aprender a administrar os nossos sentimentos. A gente tem que ter um desejo por alguma coisa, a gente tem que ter desejo por realizações? Tem. Mas a gente precisa saber administrar esses desejos. A gente precisa saber administrar, como o Dani está falando aqui agora, gratidão ao nosso Deus por tudo sempre, é isso mesmo. Então, ansiedade faz a gente agradecer a Deus pelas coisas? Não, porque a gente pode ter 99 coisas realizadas, 99 sonhos concretizados. Se a gente não tiver aquele que a gente tanto deseja, aquele que está ali naquele momento, latejante dentro da gente, a gente não é grato a Deus. E é certo isso? Não, é errado. Envia aí, gente, essa live agora para pessoas que vocês conhecem, que sofrem de ansiedade, que estão passando por ansiedade, que estão passando por luta em relação a isso, que ansiedade é uma depressão que se tornou ansiedade, algo assim, um transtorno, já se tornou um transtorno. Então, manda, tem um aviãozinho logo aqui embaixo, ó, aqui embaixo.
tem um aviãozinho, um símbolozinho assim, envia para essas pessoas. Você não sai da live, mas você envia para várias pessoas. Então, gente, a gente para de agradecer. A gente fica só reclamando e às vezes murmurando, porque aquilo não aconteceu ainda. E quando essa ansiedade se torna assim, modo elevado, se torna um transtorno, que é chamado transtorno de ansiedade generalizada. Então aí a gente está dentro do poço. Mas se você que está assistindo essa live agora, você que está em casa, você que vai assistir também depois que terminar, porque eu vou deixar salvo no IGTV. Então, se você está assistindo e você está sofrendo de ansiedade, tem como você sair da ansiedade? Tem como eu sair, Leile, da ansiedade? Tem. Eu consigo, Leile, sair dessa situação que eu estou vivendo? Eu consigo tirar minha mãe, eu consigo tirar uma irmã minha, eu consigo tirar o meu namorado, o meu esposo, eu consigo tirar uma amiga da ansiedade, do transtorno da ansiedade excessiva, daquele modo que a pessoa não quer mais nada, que a pessoa estagna? Consegue. E a gente vai descobrir até o final da nossa live que a gente consegue. Então existem sintomas psicológicos e existem sintomas físicos que demonstram que você está uma pessoa ansiosa. Outra situação, Leile, que eu vou falar logo das minhas situações para vocês entenderem, que eu sofri muito de ansiedade, foi quando eu queria ter um filho. Eu demorei uns 10 anos para querer ter filho, 10 anos de casada. Quando completamos 10 anos, aí eu queria para amanhã. Eu queria um filho para amanhã. Eu não queria um filho para... Eu acho que eu não conseguiria esperar nem 9 meses. Eu queria estar grávida no outro mês. Eu queria, se eu pudesse, ter logo. Então foi algo assim, foi algo muito... Era um desejo muito rápido. Era algo dentro de mim que eu queria de uma forma rápida. Então o que aconteceu? Eu pensava somente nisso. Minha alegria existia? Não. Não existia alegria. Porque eu só pensava em ter a criança. Eu não pensava em outra coisa. Eu não pensava em viver meu casamento, em viver o dia a dia, em viver as alegrias que o dia a dia nos proporciona, em viver as maravilhas que o dia a dia nos proporciona. A gente vê além daquela situação. Eu não conseguia ver nada além daquela situação. Quando a gente está ansioso, a gente coloca uma venda em nossos olhos que a gente não consegue ver além. A gente cria uma barreira. Então é criada uma barreira que a gente não consegue ver além. Então isso é muito complicado. É muito difícil, porque você começa a viver aquela vida ali, a ansiedade vai chegando aos poucos, ela vai chegando como algo bom, ela não chega como algo ruim. Não pense que a ansiedade chega na sua vida como algo ruim. Ela chega como algo bom. Ela chega como algo assim, tenho expectativa de ter um novo emprego, eu tenho expectativa de ter um filho, eu tenho expectativa em casar, eu tenho expectativa de mudar minha vida financeira, eu tenho expectativa, e você vai tendo expectativas e sonhos que são bons, não são ruins, mas você não, sua alegria não tem que estar naquilo. Hoje a gente tem colocado nossas alegrias todas em coisas. Para pensar sobre isso. A gente tem colocado nossa alegria, nosso futuro, nossa esperança em coisas. E às vezes até em pessoas. Que pessoas nos decepcionam. As pessoas podem dizer sim ou podem dizer não para você. E decepcionam você, e enfraquecem você, entristecem você, e você se decepciona com as pessoas. E coloca nas coisas. Se eu tiver um filho, eu vou ser feliz. Se eu tiver um bom emprego, eu vou ser feliz. Se eu tiver um bom carro, eu vou ser feliz. Se eu conseguir ter a minha casa, se eu quiser trocar de casa, se eu quiser... E aí vai, gente. E a felicidade nunca chega. Porque a gente vai colocando a esperança da gente nas coisas e nas pessoas erradas. Para pensar nisso. E a gente tem como a gente saber se estamos agindo de forma correta ou não. Só que essa ansiedade, ela vai chegando de uma forma gostosa. É uma emoção boa. É uma emoção que te dá prazer, que te traz esperança. Mas quando você não consegue realizar no primeiro dia, quando você não consegue realizar no segundo dia, quando você não consegue realizar no 10º dia, no 15 dias, 30, 40, 1 ano, 2 anos, 10, 20 anos, você fica frustrado. Então temos que ter cuidado com isso. A gente consegue identificar pelos sintomas que ela causa.
Os sintomas psicológicos são nervosismo, tensão constante, sensação que algo ruim vai acontecer. Você tem problema de concentração porque você está pensando em uma coisa, mas você não esquece daquilo que você deseja de forma alguma. Medo constante, descontrole sobre seus preocupação exagerada em comparação com a realidade, problemas para dormir, irritabilidade, agitação. Isso são algumas coisas, alguns sintomas psicológicos. E tem os sintomas físicos, que são dor, aperto no peito, aumento das batidas no coração, respiração ofegante, falta de ar, aumento do suor, tensão muscular e outras causas. E se você não tiver cuidado com esses sintomas todos, a ansiedade se transforma em uma síndrome do pânico. Você entra nessa síndrome do pânico que hoje inúmeras pessoas vivem com síndrome do pânico. E vivem e se acostumam a viver com a síndrome do pânico. Então a gente precisa acordar, você que está assistindo essa live agora, seja homem, seja mulher, precisa acordar para isso. Você vê o mundo hoje todo assim, o mundo todo ansioso. O mundo vive irritado, as pessoas vivem irritadas, as pessoas vivem infelizes, as pessoas vivem sem gratidão às pessoas e sem gratidão a Deus. Vivem dessa forma, porque a ansiedade vai tomando conta do coração, vai tomando conta da vida. A pessoa deixa de ver a família, de observar os filhos, de observar seu relacionamento, de tanta coisa por causa de uma ansiedade. E uma ansiedade que não vai levar você a lugar nenhum. Então eu te digo, nos momentos que eu tive mais ansiedade, foi os momentos que Deus colocou o pé no freio. E aí é como se Deus dissesse pra mim, eu tô falando de uma situação que aconteceu comigo. E aí, Leile, ou você espera, ou você vai morrer. Eu me senti assim. Então, ou você espera, ou você descansa no Senhor, o Senhor dizia pra mim, ou você vai ter uma crise, você não vai aguentar, você vai explodir. Porque a vontade que dá naqueles momentos que a gente tá numa situação assim de ansiedade, numa fase de ansiedade alta, é explosão. Aí você chega no seu limite. Você não consegue mais fazer nada. Porque você quer mais, e você às vezes não consegue ter esse mais. Então, eu sei que inúmeras pessoas sofrem disso. Isso se tornou uma doença. Você ter ansiedade, expectativas, esperança, sonhos, é bom, é maravilhoso. Mas se aquele sonho não se concretizar, quando a gente deseja, naquele momento que a gente deseja, porque as coisas hoje são muito momentâneas, as pessoas querem as coisas para ontem. Eu já fui muito assim, de querer as coisas para ontem, de querer assim instantaneamente, e as coisas não acontecem, você se torna uma pessoa frustrada, você se torna uma pessoa triste, você se torna uma pessoa decepcionada. Você vive, aí você vai deixar de ter ansiedade e viver uma pessoa sem sonhos, sem esperança, sem perspectiva para o futuro. Então, é uma escolha que a gente faz. Então, quando eu falo desse quadro, eu hoje resolvi mudar, porque isso depende de você, depende de mim, da gente dar um basta nisso. Quando chegou um momento assim, que eu estava na tentativa de engravidar, e eu vi que estava assim, bem complicado, que estava demorando, eu cheguei para o Senhor e disse, Senhor, se for o caso de eu não ter filho, se for o caso de eu não ter filho nunca na minha vida, eu não vou ter filho, mas eu escolho te servir. Eu escolho ser feliz. Eu escolho a alegria. Eu não escolho a tristeza, nem a frustração. Eu vou servir a Deus, eu vou ser feliz, eu vou viver a minha vida, porque minha vida não se resume a um filho. O filho, a Bíblia diz que filho é a herança do Senhor, então se o Senhor quiser me dar, o Senhor vai me dar, mas se o Senhor não me der, eu vou ser feliz. De qualquer jeito, de qualquer forma. Então quando a gente diz isso, aquele peso, gente, aquele fardo que vive dentro da gente, ele se desfaz. E a gente não ouve mais aquelas vozes assim, você tá perdendo, você não vai vencer, você não vai conseguir, você não vai se realizar, você não vai concretizar os seus sonhos. A gente não ouve mais essas vozes, porque a gente escolheu. Então, escolha
eu hoje resolvi mudar. Escolha hoje você resolver mudar. Não escolha um ano passar novamente para você chegar no final do ano e falar, poxa, minha vida tá do mesmo jeito que estava no início do ano. Minha vida tá do mesmo jeito que estava em 2019. Minha vida não mudou. Minha vida continua a mesma. Eu não evoluí em nada. Eu não cresci em nada. Eu não amadureci em nada. Porque eu estagnei. Ansiedade faz você estagnar. Faz você parar. Não faz você avançar e prosseguir. Então pensa nisso. Pensa nisso hoje. E eu queria ver a participação de vocês. Se vocês, alguma de vocês já passaram por isso, de ansiedade, respondam isso pra mim. Vão respondendo. Se alguém quiser conversar comigo, eu queria muito conversar com vocês sobre esse tema. Se alguém quiser conversar comigo também, fique à vontade. Porque eu não quero também demorar demais hoje, né? Sobre esse assunto. Eu quero falar sobre esse assunto, mas quero também falar ter a participação de vocês. Que vocês falem também como vocês se sentem. Se você é ansiosa demais, se você resolveu essa ansiedade, se você conseguiu se controlar, o que você fez, como você cuidou, como você tratou. Agora eu quero deixar para vocês algumas palavras. A primeira é o seguinte: o nosso coração ele é ansioso, mas o Senhor nos faz entender que para tudo sempre existirá um tempo. Deus não age em nossa ansiedade, mas em nossa confiança. Olha que lindo. Então, quando a gente está ansioso por uma coisa, é como se a gente dissesse assim: eu não acredito no Senhor. Eu não acredito que Ele vai mudar essa situação. Eu não acredito que Ele vai reverter essa situação. Você acredita no fracasso daquela situação. Você acredita na dor daquela situação. Mas você não acredita que o Senhor vai mudar. Então, o Senhor gosta de ansiedade? Não. Ele opera quando a ansiedade? Não. Porque Ele é totalmente contra a ansiedade. Então, substitua no dia de hoje a ansiedade pela confiança no Senhor. E a tua vida vai mudar. Eu tenho certeza disso, porque Ele cuida de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Ele sabe como vai ser o nosso dia amanhã. Ele sabe como vai ser o nosso 2021. Ele sabe como é que vai ser o 2022. Ele sabe do nosso futuro, de tudo das nossas vidas. Então, substitua a ansiedade pela confiança no Senhor. Tira isso, essa parte da ansiedade que ela vai evoluindo tanto, que ela se torna algo tóxico na sua vida, e substitua pela confiança no Senhor. Tem um versículo que diz em Salmos 55, 22, diz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Então a gente precisa entregar as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos sonhos, as nossas expectativas para o futuro. A gente precisa entregar nas mãos do Senhor, porque Ele vai sustentar você. E você não vai se decepcionar. Entenda isso. Você vai tirar aquela ansiedade que você está carregando, aquele fardo que você está carregando ali, que você não está aguentando mais, e vai entregar nas mãos dele. E o fardo do Senhor é leve. Ele vai trocar esse fardo com você e Ele vai realizar os teus sonhos. É algo muito simples. Mas tudo a gente quer pegar pra gente. Tudo a gente quer carregar. Tudo a gente quer abraçar. Tudo a gente quer ficar, porque a gente tem uma mania de querer resolver tudo. Eu não sei se você é assim, mas eu fui muito assim. De querer resolver todas as coisas. Então, a gente passa a não ter confiança no Senhor. A gente passa a ter ansiedade, a ter preocupação. E que versículo lindo. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Ouçam que versículo lindo. Jamais permitirá que o justo venha cair. Então, Ele não vai permitir que você caia. Ele não vai permitir que você se decepcione. Ele não vai permitir que você se iluda, porque Ele está contigo. As preocupações não são mais suas, é do Senhor. Quem vai lutar por você é Ele, e não você. Daqui a pouco eu te chamo, Dani. Só vou ler agora o segundo versículo, que é em 1 Pedro 5,7, diz: lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lança sobre o Senhor. Lançar é jogar.
é dar, é não tomar de volta nenhuma ansiedade, nenhuma preocupação, porque Ele vai cuidar da tua vida, Ele vai cuidar de você, Ele vai tirar toda a preocupação. A pandemia tá aí, a vacina tá chegando e é tanta preocupação e tantos medos, porque foi um período difícil. Nós estamos ainda nesse período difícil. Tá surgindo uma pontinha de esperança pra gente. Mas as pessoas se desesperaram muito. As pessoas, quando falava assim, João está de Covid, Marta já começava a sentir já os sintomas do Covid, sem estar com Covid. Não sei se vocês perceberam isso durante a pandemia. Pessoas que não tinham, só de falar dos sintomas, já estavam sentindo. E eu conheci uma moça que fui fazer um exame do Covid. E essa moça disse que estava fazendo exame e não podia sentir nada. Ela sentia coisas que ela não tinha. Os testes dela davam negativos. Mas ela criou dentro dela aquela doença, ela achava que ela estava doente. Ela achava que ela ia estar contaminada. E quando ia fazer o exame dava negativo. E ela chegou pra mim e contou. Eu tive uma amiga minha que ela tinha pressão alta, que ela faleceu de Covid. E eu sempre acho que eu tô de Covid, que eu vou ter Covid, que eu vou morrer de Covid. Então as pessoas são assim. As pessoas não param de criar situações. A mente da gente tem que ter cuidado, porque é uma arma. E é uma arma, às vezes, usada para o mal. Então prestem atenção nisso. Lancem sobre o Senhor toda ansiedade. Tudo que você tiver hoje, que estiver te entristecendo, que estiver te machucando, que estiver te ferindo, que estiver te maltratando, porque tem situações que maltratam a gente. Tem preocupações que nos desanimam, que leva a gente assim, se brincar, a gente sente que está morrendo. Mas lança essa preocupação, lança essa ansiedade na mão do Senhor, porque o Senhor vai cuidar de você. E Ele vai tirar isso, arrancar isso de você. E você vai passar a ser uma pessoa forte, uma pessoa alegre, uma pessoa decidida, uma pessoa que o mundo pode cair ao teu redor, mas Ele vai estar te sustentando. Ele vai estar do teu lado. Ele vai estar te levantando. Então, para pensar nisso. Pensa nisso nessa noite. E hoje, resolva mudar hoje. Resolva tirar essa ansiedade que te adoece. Essa ansiedade que te prejudica. Essa ansiedade que já chegou a levar você quase à morte. Tira da tua vida. Elimina ela. E como é que você vai fazer isso? Você vai confessar e vai entregar essa ansiedade nas mãos do Senhor. Ele quer que você tenha leveza, alegria, paz. E só Ele para te dar isso tudo. Amém? Eu vou chamar agora a Dani, que ela fez um convite para mim, pra gente conversar com ela um pouco. Tem alguns relatos aqui. Eu vou chamar ela, convidar ela pra gente conversar um pouco. Eu não conheço ela, vou conhecer ela agora junto com vocês. Daniela Lima. É bom a gente ouvir outras pessoas. Ouvir a experiência de outros. Saber o que os outros pensam. Estou aguardando. Se você estiver online, Dani, pode me chamar também. Tá fazendo. Então é uma escolha. A gente precisa ter escolhas na vida da gente. E essas escolhas, sempre que eu falar sobre quando eu estiver nesse quadro, eu hoje resolvi mudar, eu quero falar com vocês sobre alguns temas. E na maioria desses temas, existe uma palavra que é escolha. E a gente tem como escolher isso. A gente tem como mudar a nossa realidade. Você tem como mudar essa realidade sua. Você tem como ajudar essas pessoas que estão passando por crise de ansiedade. Você tem como tirar essas pessoas. Ela não está conseguindo participar. Não sei se é conexão. Mandei novamente. Então, gente, mas se alguém quiser também conversar comigo, fique aberta para poder conversar comigo. Não é somente ela, pode ser outra pessoa também. Se quiser mandar convite para mim, pode mandar. Então, vamos vencer essa ansiedade. Uma ansiedade que tem atrapalhado a tua vida. É algo muito ruim. Quem já teve, quem já passou, sabe o que é e sabe que não é fácil.
Não é fácil se livrar disso. Não é fácil tirar isso da vida, mas é possível. Então, tudo que quando eu converso com vocês é assim. É fácil quem está muito envolvido, quem já virou um transtorno, quem já virou uma síndrome do pânico. É fácil? Não é fácil, mas é possível. Então, existe uma possibilidade para você. Existe uma saída para isso tudo. E você tem como adquirir a vitória. Então, eu estou aqui para alertar você sobre isso. Para trazer para você uma esperança. Não está conseguindo participar, Dani. Então, se tiver outra pessoa que queira conversar comigo sobre esse tema, pode me chamar agora. Que eu estou aqui e a gente compartilha. Estão me ouvindo direitinho? Porque alguém falou aqui que travou. Estão me ouvindo? Alguém aí dá um retorno para mim. Tem uma pessoa que está aqui que diz que está muito ansiosa para ser mãe. Eu sei o que é isso. Não é fácil. É um desejo que vem na mulher assim de uma forma assim bombástica, quando a mulher quer ser mãe. E tá escutando bem? Pronto. Então é algo assim muito forte. Eu sei porque eu passei por isso. E sei que quando a mulher... É muito frustrante você tentar e você não conseguir ser mãe. Mas eu te digo que é possível. Roseane disse que eu ficou 16 dias com dor de cabeça e estômago e tudo por causa de ansiedade. Só traz doença, só traz malefício para a vida da gente. Só traz isso. Agora, a gente tem que procurar alternativas para isso. Eu sempre falo com... tá atrasado o áudio. Não sei se todo mundo tá achando isso. Thay disse que tá atrasado o áudio. Vocês estão ouvindo bem ou não? Aqui para mim tá tudo normal. Eu queria saber de vocês. Então, assim, às vezes tem essa ansiedade, como ela falou, ansiedade de ser mãe. É uma ansiedade braba. É uma ansiedade que você vive ansiosa mensalmente. Todo mês você tá com aquela ansiedade. Porque você quer ser mãe. Agora eu te falo. Quando você fica ansiosa para ser mãe, você consegue ser mãe? Não consegue. Porque isso mexe com hormônios, mexe com a sua cabeça, e aí você precisa relaxar. Para ter filho, você precisa relaxar. E confiar em Deus, porque para Deus nada é impossível. Deve ser das pessoas que estão com a internet lenta. O som sai atrasado mesmo, é. O som eu acho que para a maioria deve estar bom. Deve ser a internet. Mas outras pessoas que quiserem falar sobre isso podem falar. Podem me chamar também para poder compartilhar esse momento. Luciane diz o seguinte: eu não tenho muita confiança, mas tenho que lidar com esposo e filho ansioso. É muito difícil lidar com pessoas ansiosas. Não é fácil não. E com homem, eu acho assim bem complicado. Mulher ela já é assim, né? Ansiosa por natureza, eu acho. Mas quando o homem a gente tem que ter cuidado. E a gente tem que ter cuidado para não levar isso para os nossos filhos, porque é muito prejudicial. Então a gente precisa segurar a onda ali para não trazer isso para nossa família. Jéssica disse que no final de semestre da faculdade ela tem ataques, insônia, falta de ar e uma agonia para fazer tudo de uma vez. Não adianta nada disso. Não adianta isso tudo, porque tem que fazer tudo. Vai ter que cumprir mesmo as atividades, vai ter que apresentar. Eu tinha um colega na faculdade, não sei se vocês já passaram por isso, eu tinha um colega na faculdade que quando tinha seminário ele bebia. Ele ficava tão ansioso que ele só conseguia fazer a apresentação do seminário bêbado, quase bêbado. A gente ficava assim, meu Deus do céu, como é que pode? Ele tomava mesmo. E minha aula era tarde, começava 1h30 da tarde, e 1h30 ele já tomava mesmo para poder apresentar. Porque é uma ansiedade muito grande que ele sofria. Uma vergonha. Aí você pode me perguntar, Leila, você fala com a gente assim, você fica nervosa? Fico. Você fica com um pouquinho de ansiedade? Fica, a gente fica, porque é normal. Mas você se controla? Me controlo. Você quando fala para o público, você fica assim, você treme um pouquinho, seu coração já bateu mais forte. Hoje, até que não.
Mas a gente fica, mas a gente tem que controlar, a gente tem que vencer nossas emoções. O homem foi criado para dominar, não para ser dominado. Então a gente precisa dominar nossas emoções. Dani disse que foram 7 anos de muita ansiedade tentando engravidar. Muitos tratamentos e vários médicos. Hoje resolvemos mudar e descansamos. E confiamos no Senhor e entregamos nas mãos dele. E ele vai realizar o teu sonho. Se prepara que ele vai realizar o teu sonho. Não tem uma pessoa, eu digo a vocês, que entrega nas mãos do Senhor, que descansa e que não é realizado o sonho dessa pessoa. O teu sonho vai acontecer, Dani, da tua família. E tu vai me contar. Aquela live que a gente fez, a primeira live que eu fiz com Loi Ramos, já tiveram 2 mulheres que engravidaram com aquela live. Elas pegaram para ela aquilo ali. Entendeu? Então, a gente precisa entregar, não adianta. Jesus é o médico dos médicos. Ele que sabe de todas as coisas. Ele sabe de tudo. Eu cheguei no momento para engravidar que eu disse assim, se eu não tiver útero, o Senhor vai me dar filho. Porque eu cria naquilo demais. Eu não ouvia o que os médicos diziam. Que eu tinha problema no ovário, que eu tinha mioma, que eu tinha cisto, que eu tinha... Não ouvia isso mais. Eu só ouvia, eu vou ser mãe. Eu vou carregar meu filho ou minha filha nos meus braços. Então é isso que a gente tem que ver. A gente não tem que ver o não, a gente tem que ver o sim. Mas se o Senhor disser um não pra gente, é porque não era para ser. Mas com o Senhor a gente sempre tem que ter essa expectativa do sim, que vai dar certo, que essa situação vai mudar. Tem meninas hoje, mulheres que estão em casa, que não casaram ainda, que estão em casa, ou que namoraram, o namoro não deu certo, que noivaram, que o noivado não deu certo, que acabou faltando poucos dias para casar, que até hoje está em casa, frustrada, com medo de ter outros relacionamentos, com medo de ter outras relações, porque criou expectativas, e aquelas expectativas elas foram frustradas. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Então a gente precisa se sentir como o Dani está falando. Que no coração dela tem essa certeza que seremos pais de filhos, segundo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso aí, Deus ama. Se você soubesse que o segredo é esse, vou te contar o segredo hoje. O segredo é você descansar nele. Hoje a gente ia ter uma surpresa, que eu falei que a gente ia ter uma surpresa que não deu certo, mas no outro eu hoje resolvi mudar, a gente vai ter uma surpresa. Sabe o que é? Eu quero um louvor, juntamente com nosso eu hoje resolvi mudar, a gente vai ter um louvor. E hoje não foi possível ter esse louvor, porque o instrumento da pessoa não estava com ele. Mas no próximo eu hoje resolvi mudar, a gente vai ter um momento de louvor. A gente vai ter outro tema e a gente vai ter louvor. Porque o louvor nos alegra, o louvor liberta. Então, gente, tenha certeza, Rosiane diz, eu tenho certeza de que não entrei nessa live por acaso. Amém. Eu creio que Deus está preparando algo bom para mim. E Ele sabe da minha necessidade. Ele sabe das nossas necessidades. Coloca na tua cabeça isso. Não só você, Rosiane, mas todas as pessoas coloquem na mente o seguinte. Ele sabe de todas as coisas. Para que mais? Para que se desesperar? Para que viver inseguro? Para que viver triste? Para que viver iludido? Se Ele sabe de todas as coisas. E Ele tem o melhor para você. Ele tem o melhor para mim. Ele tem o melhor para a gente. Então não deixe de pensar nisso. Que você vai vencer acima de tudo. Nessa situação que está o país hoje de pessoas desempregadas, tem pessoas que estão empregadas. Tem empresas abrindo, tem supermercados abrindo, tem negócios funcionando, tem lojas abrindo. E pessoas que estavam desempregadas estão empregadas. Então a gente tem que crer nisso. Não creia no fim das coisas. Creia que isso vai ser o início da tua vitória. O início da tua vida. O início da tua alegria. Amém? Então, se tiver alguém que queira conversar, eu já vou encerrar a live para a live não ficar muito grande. Se alguém quiser participar comigo, participa. Entraram várias pessoas, obrigada pela presença de vocês. A gente vai agora, a gente vai dar uma situação assim nova no nosso Resolvi Mudar. Nosso Resolvi Mudar vem com muitas novidades. E eu tô assim, com muitas expectativas. E a gente vai trazer muita coisa boa para vocês. Tem uma solicitação aqui, deixa eu ver se ela aceita. Mandou para mim, deixa eu ver se ela fala comigo. Tô aguardando, senão a gente vai encerrar. Recusou, deve ter mandado errado. Se tiver alguém que queira participar, pode mandar. Agora eu queria fazer uma coisa.
queria orar com vocês. A gente vai orar agora. Eu vou repetir esses 2 versículos, se quiser anotar. Salmo 55, 22, que diz o seguinte: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha cair. E 1 Pedro 5, 7, que diz o seguinte: lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O que você quer mais? Você tem um Senhor que cuida de você. Você tem um Senhor que te ama. O Senhor que te guarda. O Senhor que tem o melhor para você. Só isso eu te digo. Então a gente vai orar agora. Eu queria que você fechasse os olhos comigo e que a gente viesse a orar. E a gente viesse a acreditar que tudo vai dar certo. Que essa situação vai mudar. Que essa situação vai acabar. Que toda a dor que você tem sentido, que toda a falta de esperança que você tem sentido, eu sei o que é isso. Eu sinto agora pessoas assim sofrendo muito. Eu sinto pessoas chorando muito. Mas quando você chorar, chore nos pés do Senhor. Chore para Ele, chore com Ele. Porque Ele sabe como realizar os teus sonhos. Só isso. Então a gente vai orar agora. Fecha os teus olhos comigo. Eu estou contigo nessa. E a gente vai vencer essa ansiedade. Vai vencer todo o transtorno. Vai vencer toda a dor na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego cada pessoa que está assistindo essa live. Toma cada um na tua mão. Toma cada um, Senhor. Tu conheces e sondas o coração de cada um. E tu sabes o que cada um sente, o que cada um almeja, o que cada um sonha. E por isso, Senhor, toma toda a ansiedade. Que essas pessoas venham ensinar nesta noite a entregar toda a ansiedade. Toda a ansiedade, toda a preocupação excessiva. Todo o tormento, toda a dor que essa ansiedade tem causado na vida desse homem e dessa mulher. Que o Senhor tome agora e carregue, Senhor, para si. Porque Tu és um Deus vivo. Um Deus que nos garante a vitória. Pensa nisso, meu irmão, minha irmã. Tu serve a um Deus que te garante a vitória. E por isso nenhuma ansiedade vai tomar conta do teu coração. Nenhuma ansiedade vai tomar conta da tua mente. Nenhuma ansiedade vai trazer você à derrota. Vai levar você para a cama. Porque o Senhor está contigo. E o Senhor repreende nesta noite todo o mal contra a tua vida. Todo o mal contra os teus pensamentos. O Senhor coloca nesta noite em você pensamentos de paz e não de mal. Porque é o desejo dele para a tua vida. Por isso, Senhor, eu te entrego cada um que está assistindo essa live. Cada um que vem assistir essa live. Que essa live vai chegar a pessoas, Pai, que estão precisando de palavras de ânimo. Eu lanço agora na vida de vocês, em nome de Jesus, ânimo. Que o ânimo venha tomar conta de vocês. Tem de bom ânimo. E vençam cada dia, cada luta e cada batalha. Porque o Senhor tem cuidado de vós. Amém? Quem pode dizer um amém, diga um amém bem forte aí. E tome posse da tua vitória. Porque o Senhor é contigo. E a vitória é tua, em nome de Jesus. Agradeço pela presença de vocês. Agradeço demais pelas pessoas que estão assistindo. Passem esse vídeo para outras pessoas. Esse vídeo vai ficar gravado no IGTV. Pegue esse vídeo e lance esse vídeo sobre pessoas que precisam. Pessoas que estão agora, que não assistiram, mas que estão precisando ouvir essa palavra. Não deixem de lançar esse vídeo para pessoas que precisam. E preste atenção. Nada mais de falar sobre ansiedade. Nada mais de falar sobre derrota, porque a vitória é tua. O Senhor te deu. E quem vai tirar? Ninguém. Então, um beijo no coração de vocês. Amo demais vocês. Vim toda de coração hoje, porque estava morrendo de saudade de vocês. Morrendo de saudade. Isso me traz tanta alegria, estar com vocês. Estar presente na vida de vocês. Vocês deixaram eu entrar na vida de vocês, entrar na casa de vocês. Isso para mim é uma alegria muito grande. Então, eu amo vocês de todo o coração. Se quiserem conversar comigo, pode me chamar no privado. Eu sempre estou disponível para ouvir vocês. Então, não esqueçam de me chamar e que o Senhor abençoe vocês e guarde vocês. E pensamentos de paz, não de mal sobre vocês. Amém? Que o Senhor abençoe e que guarde cada casa e cada lar. Em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos.